Adentre comigo a floresta ancestral, onde cada árvore guarda memórias de milênios. Você consegue ouvir os sussurros das folhas, o que elas tentam nos contar. Entre as sombras dançantes e os raios de sol filtrados, segredos antigos esperam para serem descobertos. Você já notou como as pessoas mais poderosas de uma sala quase nunca são as que falam mais? Elas observam, escutam, e quando finalmente falam, todos se calam para ouvir. Um estudo da Harvard Business Review revelou que 70% dos líderes mais influentes usam o silêncio como uma ferramenta estratégica para conquistar respeito e autoridade. E quem descobriu esse segredo há séculos? Nicolau Maquiavel, o gênio da estratégia política, que ensinou que o verdadeiro poder está em dizer menos do que você sabe. Falar pouco não é fraqueza, é a arma secreta dos poderosos, um truque proibido que poucos dominam. Mas como você pode usar esse segredo para transformar sua presença e influenciar qualquer ambiente? Neste vídeo, vamos mergulhar na filosofia maquiavélica para revelar por que as pessoas poderosas falam pouco e como você pode aplicar esse segredo na sua vida. Vamos explorar a psicologia por trás do silêncio, os erros que te fazem perder a influência, 5 táticas práticas para dominar qualquer situação com poucas palavras, e como evitar armadilhas que podem te fazer parecer fraco. Se você quer se tornar uma presença que impõe respeito no trabalho, nas negociações ou na vida pessoal, fique até o final, porque essas lições vão mudar o jogo. E já quero saber, quando foi a última vez que você sentiu que falar menos poderia ter te dado mais poder? Comente abaixo enquanto começamos essa jornada. Por que falar pouco é tão poderoso? A resposta está na psicologia do silêncio. Quando você fala demais, você se expõe, suas inseguranças, seus planos, suas fraquezas, ficam à vista de todos. Mas quando você escolhe o silêncio, você cria um véu de mistério. Estudos de psicologia social mostram que pessoas que falam menos são percebidas como 35% mais confiantes e competentes. O silêncio faz os outros se perguntarem: o que ele está pensando? O que ele sabe que eu não sei? Essa incerteza dá a você o controle, porque as pessoas tendem a projetar força em quem não revela tudo. Pense em um líder que, em uma reunião, faz uma pausa antes de responder. Essa pausa não é hesitação, é poder. Ela diz: eu escolho quando e como falar. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, entendia isso melhor que ninguém. Ele dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar. Em outras palavras, o poder está na percepção que você cria. Falar pouco faz você parecer imprevisível, calculista e no comando. Quando você não reage impulsivamente, você mostra que não é escravo das suas emoções. Quando escuta mais do que fala, você coleta informações valiosas, enquanto os outros se... E quando usa o silêncio estrategicamente, você controla o ritmo da conversa, colocando os outros na defensiva. É como jogar xadrez. Enquanto os outros mostram suas peças, você planeja o checkmate em silêncio. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma negociação tensa. O outro lado faz uma oferta, e em vez de responder imediatamente, você fica em silêncio por alguns segundos, mantendo contato visual. Esse silêncio cria um desconforto calculado, forçando o outro a explicar, justificar, ou até ser. Foi exatamente o que fez Sofia, uma gerente de 32 anos, em uma reunião com um cliente exigente. O cliente propôs um prazo impossível, e Sofia, em vez de discutir, fez uma pausa, olhou-o nos olhos, e esperou. Desconfortável, o cliente começou a explicar suas razões, revelando fraquezas que Sofia usou para negociar melhores termos. Maquiavel diria que Sofia agiu como uma raposa astuta, usando o silêncio para virar o jogo a seu favor. Mas por que o silêncio é tão subestimado? Vivemos em uma cultura que glorifica o barulho, redes sociais, debates acalorados e a pressão para sempre ter algo a dizer nos fazem acreditar que falar muito é sinônimo de inteligência. Mas Maquiavel nos ensina o oposto. A verdadeira inteligência está na economia das palavras. O silêncio não é vazio, ele é cheio de intenção.
Ele comunica autocontrole, profundidade e força. Quando usado corretamente, ele faz as pessoas te respeitarem e muitas vezes te temem. Um dado curioso: um estudo da Journal of Applied Psychology mostrou que pausas estratégicas em conversas aumentam a percepção de autoridade em 40. Aqui vai uma história fascinante. Maquiavel escreveu O Príncipe após ser exilado e perder seu poder político. Ele observou líderes como César Borgia, que usava o silêncio para intimidar e controlar, mesmo sem recurso. Maquiavel aprendeu que o poder não depende de riquezas ou títulos, mas de como você se posiciona. O silêncio era a arma secreta desses líderes, porque permitia que eles fossem vistos como mais sábios, mais fortes, e mais perigosos do que realmente é. Esse princípio sobreviveu séculos, e ainda é usado por CEOs, políticos e negociadores, que sabem que uma palavra a menos vale mais que 1000 a... Antes de passarmos para os erros que destroem sua influência ao falar demais, quero que você reflita: quando foi a última vez que você sentiu que falar menos poderia ter te dado mais controle? Talvez em uma discussão, uma reunião, ou até com um amigo. Anote isso, porque vamos construir sobre essa ideia. E se este vídeo já está te fazendo repensar como você se comunica, deixe um like para apoiar o canal, e comente o que te impede de falar menos e observar mais. Vamos continuar. Agora que você entende por que o silêncio é a arma dos poderosos, é hora de olhar o outro lado da moeda. Os erros que cometemos ao falar demais, e como eles nos fazem perder influência. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, nos alerta que o poder depende de como os outros te percebem, e falar excessivamente é como abrir a porta para que suas fraquezas sejam expostas. Quantas vezes você já saiu de uma conversa pensando: eu não deveria ter dito isso? Falar demais, reagir impulsivamente ou tentar impressionar são armadilhas que sabotam sua presença e te fazem parecer menos poderoso. Neste capítulo, vamos explorar os 3 erros mais comuns que destroem sua influência e como evitá-los para se posicionar como um verdadeiro Maquiavel. Prepare-se para reflexões que vão te fazer repensar como você age no dia a dia. O primeiro erro é falar para preencher o vazio. Vivemos em uma cultura que valoriza o barulho, onde ficar calado parece desconfortável. Você já esteve em uma reunião e sentiu a necessidade de falar só para mostrar que está presente? Esse impulso vem da insegurança, da ideia de que o silêncio te faz parecer menos inteligente ou engajado. Mas Maquiavel nos ensina o oposto. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar. Falar demais revela suas inseguranças e entrega informações que poderiam ser usadas contra você. Um estudo da Journal of Social Psychology mostrou que pessoas que falam excessivamente são vistas como 30% menos confiáveis, porque parecem estar tentando compensar algo. Pense em João, um gerente de 34 anos que queria impressionar sua equipe. Em reuniões, ele falava sem parar, explicando cada detalhe de suas ideias, mesmo quando ninguém pedia. O resultado? Seus colegas começaram a ignorá-lo, achando que ele estava se esforçando demais para provar seu valor. Quando João aprendeu a falar menos, usando pausas estratégicas, suas ideias ganharam peso, e ele passou a ser visto como um líder confiante. Dica prática: na próxima conversa, pratique a regra do menos é mais. Antes de falar, pergunte: isso é realmente necessário? Se não for, fique em silêncio. Esse autocontrole é puro Maquiavel. O segundo erro é reagir impulsivamente. Quantas vezes você disse algo no calor do momento e se arrependeu depois? Uma crítica no trabalho, uma provocação, em uma discussão, ou até um comentário sarcástico que saiu errado. Essas reações instantâneas são veneno para sua influência. Maquiavel dizia: um príncipe deve ser como um leão, e uma raposa, forte mas astuta. Reagir por impulso é ser só o leão,
mostrando força bruta sem estratégia. Estudos da University of California mostram que pessoas que respondem com calma em situações de conflito são percebidas como 45% mais confiáveis e respeitadas. O impulso de reagir vem do desejo de se defender ou provar que está certo, mas isso te faz parecer emocionalmente instável e fraco. Considere o caso de Ana, uma empreendedora de 29 anos, que perdeu uma parceria importante por reagir mal a uma crítica. Durante uma reunião, um cliente questionou seu plano e Ana, sentindo-se atacada, respondeu com tom defensivo. O cliente se afastou, e Ana percebeu que sua reação impulsiva custou a confiança. Quando ela começou a pausar antes de responder, deixando o silêncio absorver a emoção, suas negociações se tornaram mais eficazes. Dica prática: quando sentir vontade de reagir, respire fundo e conte até 5. Pergunte: como Maquiavel lidaria com isso? Esse momento de silêncio te dá clareza e mantém o controle. O terceiro erro é tentar impressionar com palavras. Quem nunca falou mais do que precisava para parecer inteligente ou conquistar aprovação? Esse desejo de impressionar é uma armadilha, porque faz você revelar mais do que deveria. Maquiavel alertava: aquele que deseja menos parece mais forte. Quando você tenta impressionar, você entrega suas intenções, seus medos e até seus planos. Um estudo da John Alof, Applied Psychology, revelou que pessoas que falam seletivamente, escolhendo palavras com cuidado, são vistas como 40% mais competentes. Falar para impressionar é como jogar todas as suas cartas na mesa. Você perde a vantagem estratégica. Por exemplo, Lucas, um vendedor de 31 anos, tentava conquistar clientes falando longamente sobre seus produtos. Ele achava que isso mostrava conhecimento, mas os clientes o viam como ansioso e pouco confiável. Quando Lucas começou a falar menos, ouvindo mais e usando silêncios estratégicos, suas vendas aumentaram em 25%, porque os clientes passaram a confiar em sua calma. Dica prática: antes de tentar impressionar, pergunte: o que eu ganho revelando isso? Se a resposta for nada, escolha o silêncio. Isso cria a percepção de força que Maquiavel valorizava. Esses erros: falar para preencher o vazio, reagir impulsivamente e tentar impressionar, são armadilhas que todos enfrentamos. Eu mesmo já caí nelas. Quem nunca disse algo só para evitar o silêncio, ou respondeu rápido demais em uma discussão? A boa notícia é que reconhecer esses erros é o primeiro passo para superá-los. Maquiavel nos ensina que o poder não é sobre ser perfeito, mas sobre controlar como você é percebido. Falar pouco é a chave para corrigir esses deslizes, porque o silêncio te dá tempo para pensar, espaço para observar e a chance de se posicionar com autoridade. Mas como transformar esses erros em oportunidade? No próximo capítulo, vamos explorar 5 táticas maquiavélicas para falar pouco e dominar qualquer ambiente. Antes disso, quero que você reflita: qual desses erros você comete mais? Falar para preencher o vazio, reagir por impulso ou tentar impressionar? Anote isso, porque vamos trabalhar nisso. E se este vídeo está te fazendo repensar como você se comunica, deixe um like para apoiar o canal e comente: qual é o maior erro que já te custou respeito ou influência? Sua história pode inspirar outros. Vamos continuar. Você já sabe por que o silêncio é a arma dos poderosos, e como falar demais pode destruir sua influência. Agora, é hora de colocar essas lições em prática. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, nos ensina que o poder não é conquistado por acaso, ele é construído com estratégia, astúcia e controle. E falar pouco é uma das táticas mais afiadas no arsenal de um verdadeiro maquiavélico. Neste capítulo, vou te ensinar 5 estratégias práticas para usar o silêncio e dominar qualquer ambiente, seja no trabalho, em negociações,
ou na vida pessoal. Essas táticas, inspiradas na filosofia de Maquiavel, vão te transformar em uma presença que comanda respeito sem precisar levantar a voz. Pegue um caderno, porque essas dicas são para aplicar hoje mesmo. Vamos começar. Tática 1. A pausa estratégica para controlar o ritmo. A primeira tática é a pausa estratégica. Em uma conversa, reunião ou discussão, uma pausa bem colocada pode mudar tudo. O silêncio cria tensão, faz os outros esperarem por você. Isaí Villa coloca no comando do ritmo. Maquiavel dizia: os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Uma pausa faz as pessoas se perguntarem o que você está pensando, e essa incerteza as deixa vulneráveis. Estudos de psicologia mostram que pausas de 3 a 5 segundos aumentam a percepção de autoridade em 35%, porque sinalizam confiança e controle. Exemplo prático: imagine que você está em uma entrevista de emprego. O entrevistador pergunta sobre suas expectativas salariais. Em vez de responder rápido, você faz uma pausa, mantém contato visual e deixa o silêncio falar por você. Esse momento de tensão faz o entrevistador sentir que você está avaliando a situação com cuidado. Foi o que fez Clara, uma analista de 30. Durante uma negociação, ela pausou por 5 segundos antes de responder a uma oferta. O empregador, desconfortável, aumentou o salário em 15% sem ela dizer uma palavra. Dica prática: na próxima conversa importante, espere 3 segundos. Use esse tempo para organizar seus pensamentos e projetar confiança. Maquiavel chamaria isso de controlar o palco. Tática 2. A escuta ativa para coletar informações. A segunda tática é ouvir mais do que falar. Maquiavel aconselhava os príncipes a serem raposas, sempre observando e coletando informações. Quando você pratica a escuta ativa, prestando atenção total, fazendo contato visual e evitando interromper, você ganha respeito e descobre as fraquezas, desejos e intenções dos outros. Um estudo da Journal of Applied Psychology revelou que pessoas que escutam ativamente são vistas como 40% mais confiáveis e influentes. O silêncio da escuta te dá poder porque, enquanto os outros falam, você aprende como direcioná-los. Exemplo prático: Pedro, um vendedor de 33 anos, costumava falar sem parar para convencer seus clientes. Quando começou a ouvir mais, deixando os clientes expressarem suas necessidades, sem interrupções, ele descobriu exatamente o que eles. Isso aumentou suas vendas em 30%, porque ele usou o silêncio para entender e persuadir. Dica prática: em sua próxima conversa, pratica a regra do 80-20. Escute por 80% do tempo e fale por 20%. Faça perguntas abertas, como o que é mais importante para você, e deixe o silêncio encorajar respostas mais profundas. Essa é a astúcia que Maquiavel admiraria. Tática 3. O silêncio intimidador para desarmar oponentes. A terceira tática é usar o silêncio como uma arma de intimidação. Quando alguém te provoca, critica ou tenta te pressionar, o instinto é reagir. Mas Maquiavel nos ensina que a verdadeira força está em não ceder à provocação. Um silêncio longo, acompanhado de uma expressão neutra ou um olhar firme, pode desestabilizar qualquer oponente. Estudos de comunicação não verbal mostram que silêncios prolongados aumentam o desconforto do interlocutor em 50%, forçando-os a recuar ou se explicar. Exemplo prático: Mariana, uma gerente de 35 anos, enfrentava um colega que a interrompia constantemente em reuniões. Em vez de discutir, ela começou a responder com silêncio, olhando diretamente nos olhos. Após alguns segundos, o colega, desconfortável, parava e Mariana retomava
palavra com calma. Isso acabou com as interrupções e a tornou uma figura de respeito na equipe. Dica prática: quando alguém te provocar, mantenha o silêncio por 5 a 7 segundos, com uma postura confiante. Esse vazio faz o outro repensar suas ações, enquanto você permanece no controle. Tática 4: a escolha seletiva de palavras, para maximizar o impacto. A quarta tática é escolher cuidadosamente quando e o que falar. Maquiavel dizia: aquele que deseja menos, parece mais forte. Falar pouco, mas com palavras precisas e impactantes, faz suas ideias se destacarem. Um estudo da Universitas of British Columbia mostrou que pessoas que falam seletivamente são percebidas como 45% mais poderosas, porque suas palavras têm peso. O segredo é dizer apenas o que é essencial, deixando o silêncio amplificar o impacto. Exemplo prático: Rafael, um advogado de 28 anos, sentia que suas apresentações em audiências eram ignoradas. Ele começou a falar menos, escolhendo frases curtas e diretas, precedidas por pausas. Isso fez com que juízes e colegas prestassem mais atenção, e sua reputação cresceu. Dica prática: antes de falar, pergunte: isso é essencial? Vai reforçar minha posição? Se não, escolha o silêncio. Pratique dizer uma frase curta e poderosa em vez de longos discursos. Isso é puro Maquiavel. Economia com impacto. Tática 5: o silêncio calculado para fechar vitórias. A quinta tática é usar o silêncio para selar acordos e vitórias. Em negociações, vendas ou conflitos, o silêncio após uma proposta ou um limite força a outra parte a responder, e muitas vezes a ceder. Maquiavel dizia: os homens são movidos pela necessidade. O silêncio cria uma necessidade psicológica de preencher o vazio, dando a você a vantagem. Estudos de negociação mostram que o silêncio após uma oferta aumenta em 30% a chance de concessões. Exemplo prático: Sofia, uma empreendedora de 36 anos, estava negociando com um fornecedor. Após fazer sua proposta, ela ficou em silêncio, resistindo à vontade de explicar. O fornecedor, sentindo a pressão, aceitou um desconto que não planejava oferecer. Dica prática: na próxima vez que fizer uma proposta, diga o que quer e pare. Não justifique. Não negocie apenas. Espere. O silêncio vai trabalhar por você, pressionando o outro a agir. Erros a evitar: essas táticas são poderosas, mas cuidado com o exagero. Falar pouco não significa